Marcella, bem-vinda, um prazer imenso estar com você. Estamos juntos no Saúde e Leveza com Andrea Bottoni, Marcella, com dois L, ok? Um prazer imenso. Por isso, Marcella, eu te conheço, a gente já trabalhou junto, a gente conversa um pouco, e aí, numa das nossas últimas conversas, falei, oh, vamos conversar no Saúde e Leveza com Andrea Bottoni. Você disse que fazia sentido e a gente está aqui. Abordando assuntos que você domina, que é a sua prática, e que no nosso entendimento faz sentido tentar entender ou proporcionar algumas reflexões sobre qualidade de vida, bem-estar, saúde e autocuidado. E a gente optou junto de falar um pouco hoje de duas áreas, oncologia e cuidados paliativos, que são duas áreas que você tem uma formação específica, você é enfermeira, você tem especialização em cada uma dessas duas áreas, você já trabalhou muito, inclusive, na assistência nessas áreas, tem também um mestrado, e você é diretora executiva do grupo Oficinas, certo? Tem que dizer bem feito. E tem outras coisas. Fala um pouco de você para mim, para nós, e depois a gente dialoga um pouco sobre oncologia e cuidados paliativos. Muito bem-vinda, é um grande prazer, um grande prazer. Grazie mille. Prego, grazie mille, Marcella! Ai, é sempre um prazer ouvir você chamar meu nome desse jeito. Gosto muito. Me faz lembrar o pai do meu padrasto, que era um italianão, assim. Quando eu chegava, ele falava, Marcella, come sei bella. E saudade muito grande e ter o privilégio de estar aqui com você nessa troca, mais uma troca. Acho que é uma das graças de poder ter feito tudo isso que eu já fiz e hoje estar colhendo isso. Para mim, eu estou colhendo um fruto importante, que é a gente poder estar conversando aqui hoje, num papo gostoso, leve, e levar informação bacana para o pessoal que assiste. Eu acho que é fundamental, assim. Obrigada mesmo. Gratidão, gratidão. Pergunta assim, bem ampla, entendeu? Papel dos cuidados paliativos na oncologia. Nossa, é uma pós-graduação, né? Mas eu acho que, para a gente resumir bem, vale trazer o conceito inicial de cuidado paliativo, que é melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Né? A oncologia, ela tem um perfil muito peculiar de pacientes. Na sua grande maioria, eles vão evoluir de uma forma muito parecida quando a gente encontra um câncer já num estágio mais avançado. Então, você vai ter sintomas ali bem descritos. Normalmente são os casos clássicos de livro, né? O paciente com dor, com dispneia, com náusea, muitas vezes com sintomas que estão associados aos tratamentos muito mais do que a doença em si. Então, acho que o cuidado paliativo tem uma função bem interessante de minimizar esses sintomas e melhorar a qualidade de vida do paciente e da família. Do paciente e da família. Aí eu te pergunto, em que momento do tratamento, óbvio, você não vai ter a risposta, mas novamente para gerar uma reflexão, uma oportunidade de diálogo, em que momento do tratamento do câncer os cuidados paliativos devem ser considerados? Tá. Se a gente for pensar em... Também vai dar na pós-graduação, mas Dá uma enfim, pós-graduação. isso. Se a gente for pensar, por exemplo, um paciente que tem um tumor que é in situ, ou seja, um tumor que está bem localizado e que é de, sei lá, uma cirurgia, faria facilmente uma extração daquele tumor, não faz sentido chamar um cuidado paliativo. Mas existem lesões tumorais que já são conhecidamente muito agressivas, que pouco vão responder aos tratamentos clássicos, como radioterapia ou quimioterapia. Nesses casos, à medida que é diagnosticado
a equipe de cuidados paliativos já é bem-vinda. Então, quanto antes, melhor, para que haja uma criação legal de vínculo entre equipe, família, paciente e equipe de tratamento também, né? E lembrar que, assim, antigamente existia um gráfico que mostrava, assim, equipe de cuidados paliativos aumentando a sua atuação e a equipe de suporte, né, de tratamento, diminuindo sua atuação. E eu não vejo dessa forma, eu acho que ela precisa ser concomitante, né? Todos têm grande importância. E muitos pacientes oncológicos já reclamaram para mim que depois que eles entraram em cuidados paliativos, o oncologista sumiu. Então, assim, eles sentem falta, né? Normalmente o médico acompanhou por muitos anos, por muito tempo, então eu não acho que esse profissional tem que sair do caso, tem que ser concomitante e permanecer juntos até o fim. Gratidão, gratidão, realmente aquilo que você compartilhou é muito importante. Quais são os principais desafios no cuidado de pessoas com um câncer em fase avançada? E como os cuidados paliativos podem ajudar a lidar com os sintomas? Você já falou alguns. Por isso, novamente, é a técnica, é o momento certo, é uma interação. O que você poderia compartilhar conosco? Você comenta muito sobre isso, a importância da gente trazer a evidência, né, a parte científica. Então, quando a gente fala sobre o paciente oncológico que está numa situação mais avançada, é onde a gente mais escuta sobre assim, agora não tem mais o que fazer. E o cuidado paliativo ele vai entrar fazendo bastante coisa, de maneira cientificamente correta, né? Então, é o manejo do sintoma na adequação da medicação, no desconforto que às vezes um tratamento pode trazer. Vou dar um exemplo clássico. Às vezes uma sessão de radioterapia traz mais desconforto para o paciente do que a lesão em si. O quanto aquilo ainda é necessário, já que o resultado não tem sido efetivo. Então, é um repensar de práticas, de tratamentos, de exames. E, ao mesmo tempo, não é só cortar coisas, né? Parece que você chega lá e sai limpando a prescrição. Uma vez um médico falou assim para mim, Marcela, a paciente estava com uma anemia bem importante e ela ia receber visita dos filhos e do esposo. E aí ele fez assim, Marcelinha, o que você acha da gente fazer uma infusão de hemácias para essa paciente? Falei, doutor, eu acho que ela vai ficar mais confortável. Porque se você tem mais hemácias disponíveis, você vai levar mais oxigênio de uma forma que ela fique mais confortável para a visita. Então, é pensar também que às vezes aquele recurso que você fala assim, não, cuidado paliativo só vai economizar. Não é por aí, né? Às vezes você vai fazer uso de uma terapia que não é barata, mas para melhorar a qualidade de vida. Exatamente. Receber a família bem, disponível, disposta, né? Aproveitar melhor. E aí, pensando mesmo em qualidade de vida no caso de um paciente com câncer avançado, existe, por isso, técnicas, você acabou de compartilhar uma, para aliviar o sofrimento físico, ma também emocional. Você acabou de compartilhar come eventualmente uma ferramenta terapêutica bem usada pode permitir, por exemplo, de interagir melhor com uma visita, de estar mais presente. É Sim. isso? Sim, e no emocional também. Às vezes a gente acaba esquecendo desse lado e a equipe multiprofissional ela é fundamental na atenção paliativa. Um psicólogo, por exemplo, ele vai fazer um papel importantíssimo nesse processo, porque às vezes o paciente está ali elaborando, né? É uma doença que muitas vezes ela dá tempo do paciente elaborar essa finitude com sanidade mental, que as demências não vão permitir, por exemplo, né? E ali ele tem condição de planejar fim de vida, organizar. A gente tem uma médica que fala assim, como que eu vou sair do palco e fechar a cortina, né? Organizar essa finitude. Então, é uma ferramenta
fundamental da equipe, a atuação do psicólogo para esse cuidado emocional. E como os profissionais, por isso de saúde, devem abordar as decisões de fim de vida, por exemplo, para um paciente com câncer? Como eles normalmente têm essa lucidez bastante preservada, né? Claro, exceto alguns tumores neurológicos, mas assim, a grande maioria ela permanece muito lúcido até poucas horas antes do fim da vida. O paciente consegue participar ativamente disso. Então, o que eu quero, o que eu não quero, o que faz sentido para mim, o que não faz. Às vezes ele quer conversar longe da família porque entende que a família não vai conseguir compreender essas limitações dele. Às vezes ele quer que a família esteja junto, justamente para que fique claro para todos logo ali o que ele quer, o que ele não quer. E também nesses casos a gente consegue algumas exceções do tipo, posso ir embora de alta para fazer uma viagem que eu queria muito? Posso ir embora de alta para, por exemplo, ir até um lavandário que eu queria estar em contato com aquilo e voltar no dia seguinte. Então dá para fazer algumas exceções ali bem interessantes. Já fizemos casamentos, né, de pacientes oncológicos que queriam deixar tudo muito organizado. Que não é só uma questão de bens, mas uma questão de formalizar uma união, que era importante, né? Já vi casos deles comprarem uma caneta na Europa e dizerem que iam guardar para assinar o contrato do casamento. E não usaram. E aí, não, vamos providenciar o casamento. E aí providenciou-se tudo, usaram a caneta. Então, às vezes é uma coisa que parece pequenininha pra gente, mas para esse paciente faz tanto sentido para que ele feche as cortinas do palco da vida dele, sendo protagonista da sua história. Né? Gratidão, novamente quanto é importante por isso o diálogo, a clareza, a abertura, o acolhimento. Eu te pergunto, dilemas éticos, dilemas a gente tem a vida inteira, está certo? Nesta área, evidentemente, com certeza estão bem presentes. Dilemas éticos, como por exemplo suspensão de determinados tratamentos ou de terapia nutricional em pacientes com câncer avançado e outros. Até que ponto, vamos dizer, o paciente consegue opinar, se posicionar, interagir com a equipe, vamos dizer assim, técnica, até considerando eventualmente antes da priora ou da uma piora ainda mais importante do quadro clínico, como essas decisões têm que ser orientadas, acompanhadas, discutidas. Óbvio que cada caso é um caso e tem toda uma dinâmica. O que você gostaria de comentar para nós, por favor? Eu vou entrar numa parte delicada, porque, como eu disse, a maioria dos pacientes oncológicos, eles acabam avançando para o fim da vida bem conscientes, né? E são os que mais vão trazer para a gente dilemas do tipo eutanásia, suicídio assistido, que buscam ajuda para acabar, né, com esse sofrimento. Então, acaba vindo bastante nesse aspecto esses dilemas que são ainda muito discutidos. A gente sabe que no Brasil isso não é autorizado e dentro de um contexto ético, por mais que o paciente queira, traga essa questão, a gente vai sempre priorizar o que a prática médica e saúde, né, para todos os profissionais vai trazer como referência. Então, se isso não é permitido, a gente vai praticar o que a gente chama de ortotanásia. Você vai morrer quando você tiver que morrer, nem antes nem depois. Mas isso é muito presente. E também muitas coisas do tipo, mas dá para fazer mais uma químio? Dá para fazer mais uma linha de quimioterapia para tentar manter o paciente mais tempo vivo, mas com qualidade de vida cada vez pior. Então, isso também é um dilema bem complicado,
porque muitas das vezes a gente encontra duas questões principais que sustentam esses desejos. O amor profundo por aquela pessoa e o amor profundo pelo dinheiro que aquela pessoa tem enquanto ela tá ali viva. É muito complicado, mas é um dilema ético porque, assim, coloca a equipe numa condição de e É bem agora? complexo, é bem complexo, é É, bem complexo. É, eu te pergunto, novamente, poderia dar um curso de especialização, mas o que você acredita que as famílias, os familiares de pacientes, não, com câncer precisam saber sobre cuidados paliativos? Enfim, se você pode compartilhar um pouco da sua vivência, do seu conhecimento, da sua opinião também, perché evidentemente è importante aquela pessoa no centro do cuidado e também a família. E aí, óbvio, você acabou de dizer, tem famílias e famílias, tem situações onde o relacionamento é uma coisa mais tranquila e tem situações onde existe uma dinâmica super complexa que envolve diferentes fatores. Mas, enfim, destacando alguma coisa, o que você destacaria dentro desse contexto dos familiares? é importante lembrar que a família adoece junto, Uhum. né? As rotinas mudam, muitos deixam de trabalhar para poder ficar ali no dia a dia com o paciente. Tem tratamentos como a própria radioterapia que exige que a pessoa vá todos os dias para o hospital, enfim. A dinâmica familiar ela fica bastante adoecida. Então, o cuidado que a gente precisa ter, além de clarificar o conceito de cuidados paliativos para essas famílias, é também compreender as necessidades deles, que é totalmente diferente da necessidade do paciente. E cuidar para que o nosso preconceito não seja mais uma pedra no sapato deles, que já está bem recheado de pedrinhas. Porque Tá às vezes você fala assim, certo. nossa, que absurdo, esse paciente ficou aqui sozinho, ninguém veio visitar. Mas não percebem que se ele não veio visitar é porque ele precisou trabalhar para pagar aquele convênio para ele estar ali com o melhor cuidado, ou porque se ele não for trabalhar, ele vai ser mandado embora e não tem como pagar o aluguel. Então, assim, tem uma série de coisas que envolvem essa dinâmica familiar que se a gente não der um passinho para trás Uhum. e enxergar essa necessidade, também avaliar a família, a gente vai colocando as nossas concepções à frente e aí complica, né? Complica e inclusive complica o entendimento do profissional da saúde que gostaria de oferecer o melhor, mas que às vezes, como você disse, o preconceito ou aquele imediatismo, aquele julgar com Uhum. as melhores das intenções, não é? Apontando, pode te desorientar, porque na realidade aquela pessoa continua se preocupando e sofrendo para aquele ente querido que está lá internado, mas precisa fazer uma escolha porque de dia precisa ir trabalhar por inúmeras razões, está certo? E por isso não está presente, que não significa que Que não está esteja abandonado. preocupado e que não esteja sofrendo. E aí, já finalizando aqui o nosso diálogo, se você tivesse que deixar uma mensagem, tipo, a mensagem da Marcella, ok? Di una mensagem para chi sta cuidando di un ente querido com câncer em estágio avançado. O que você diria? Não tenha medo do cuidado paliativo. Entenda que nós somos uma ferramenta de cuidado e não uma linha onde a partir daqui ele vai morrer, né? Nós estarmos ou não junto dessa família não muda o prognóstico, mas muda como esse paciente pode viver a cada dia, a cada hora ou pequenos minutinhos que ele tem ali de vida. Então não tenha medo.
e gratidão, me lembrou uma coisa, que Vera Bifulco, Claro. não? Ela já esteve aqui e a gente já conversou, inclusive recentemente, sobre morte. Ela falou, depois convido quem não assistiu a assistir ao podcast com ela, ma che acontece che di fatto existe tantos elementos envolvidos que aí vocês podem dizer o mesmo, ah, bom, mas nesse momento não tenho nada a ver nem com oncologia nem com cuidados paliativos, ma cada um de nós tem a ver com a vida, está certo? Por Sim. isso, come eu posso implementar, melhorar, ma non perché alguém disse che para fazer de uma determinada forma, ma perché eu sinto che fa sentido para mim, come eu posso me acolher mais, me cuidar mais. E aí preciso sim de atenção, de presença, de acolhimento. E por isso essas reflexões que fazem muito sentido nessa situação específica, mas fazem sentido na vida, perché a gente sta falando di qualidade, di rispetto, di cuidado. Você concorda com questa minha leitura? Ou seja, que isso pode te gerar insight di come eu posso me cuidar mais e também como eu posso cuidar mais ou melhor das pessoas. O que você Sim, acha? certamente, certamente. Quando a gente estuda cuidado paliativo, a gente reflete sobre a nossa própria vida, né? O que eu tenho feito para melhorar a minha qualidade de vida, porque eu não quero fazer isso só quando eu estiver doente. Uhum. Então, é uma oportunidade que a gente tem de olhar para o nosso autocuidado e para aquele familiar que está perto de mim, que não necessariamente tem uma doença progressiva, Uhum. irreversível, mas que pode ter uma doença crônica, uma hipertensão, uma diabetes. O que eu tenho feito para melhorar a qualidade de vida dele, sem necessariamente esperar que ele esteja numa fase mais avançada de doença, né? E complementando também, tentando acolhê-lo, inclusive nas suas características. Não existe certo e errado, existe como tentar fazer o melhor dentro daquela dinâmica. Que eu vou te dizer, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Eu que agradeço.